Câmeras de segurança gravam o momento em que empresários teriam ameaçado o prefeito de Porto Velho. E empresários negam as ameaças e apresentam nova versão. Vamos conferir. O prefeito de Porto Velho, Wildon Chaves, foi alvo de suposta ameaças de morte ao chegar em um restaurante da capital. Nas imagens é possível observar que, ao descer do veículo, o prefeito é abordado pelos empresários Carlos Faria e Yuri Faria, pai e filho, proprietários da Amazon Forte, empresa responsável pela coleta de lixo em Porto Velho. Segundo o relato em boletim de ocorrência, os empresários teriam direcionado ofensas e ameaças de morte contra o prefeito Wildon Chaves e contra o advogado Bruno Valverde. Os seguranças do prefeito tiveram que intervir. Com a saída imediata do prefeito, os empresários se dirigiram ao secretário da CEMUSB, Cleberson Pacheco, e também ao superintendente de comunicação, Alessandro Lubiana, e continuaram com as supostas ameaças. Ainda segundo o relato de Alessandro Lubiana, os empresários disseram que daqui a 6 meses ele iria ficar sem segurança e que eles sabem resolver as coisas à moda antiga. Disseram ainda que muita gente iria cair e que iriam destruir a família Chaves. As supostas ameaças teriam acontecido após uma audiência de conciliação sobre o contrato de gestão da coleta de lixo de Porto Velho. Os empresários não teriam concordado com falas durante a audiência. O prefeito de Porto Velho registrou um boletim de ocorrência relatando o fato. Já o empresário e o assessor jurídico da empresa Amazon Forte esclareceram que... Diretor, de fato ocorreu a ameaça e agressões ao prefeito Wildon Chaves? Não ocorreu nenhuma ameaça ao prefeito. E quanto mais agressão física, inclusive isso pode ser comprovado nos vídeos que estão sendo circulados aí nas redes sociais. Importante esclarecer que a audiência não era conosco, com a Amazon Forte, e sim era uma audiência entre o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral do Estado, uma ação civil pública no qual eles tiveram que ingressar contra a Prefeitura de Porto Velho, contra o prefeito Wildon Chaves, para que fosse cumprida uma decisão do órgão de controle. Logo após a ocorrência, quem mora em Porto Velho sabe que o restaurante é um dos poucos que ficam abertos até mais tarde. Então, nós fomos até lá almoçar e, coincidentemente, nós encontramos o prefeito. Como nós estávamos muito chateados porque ele nos ofendeu e difamou a nossa empresa nesta audiência, que inclusive não tinha nada a ver conosco, nós fomos até ele e sim, falamos que ele estava mentindo perante o juízo e que ele estava nos ofendendo. Isso não foi a primeira vez que isso ocorreu, ele já tinha feito isso mais 2 vezes. De fato, houve um bate-boca entre ambas as partes, nós tivemos um bate-boca, mas em nenhum momento houve ameaça. Nós recebemos agora há pouco, algumas horas atrás, a notificação, tanto da audiência que vai ter na delegacia, quanto na audiência que vai ter no juizado criminal, que é o GCRIM. Então, nesse primeiro momento, nós só vamos fazer as devidas justificativas, expor os fatos e acreditamos que isso vai ser resolvido lá, que isso não vai ser colocado em frente, até porque não houve o que realmente aconteceu. O boletim de ocorrência eu ainda não tive acesso, a notificação veio sem um boletim, só tive acesso ao registro, não sei se realmente, se isso são palavras do prefeito, que ele está falando que mesmo que foi uma ameaça, porque no boletim eu ainda não vi, Se for isso mesmo, ele vai ter que provar. E se não provar, é um crime de falsa acusação. E aí sim nós vamos tomar umas providências. Mas se isso for resolvido lá, não, isso, vamos dizer assim, como falo aqui popularmente falando, acabe num aperto de mãos. Lá nas imagens, para mim, está muito claro que houve ali uma troca de farpas, uma discussão mais acalorada, e eu não vi que não passou disso. Até que o prefeito tem a sua segurança pessoal, eu vi ali que 3 ou 4 pessoas rapidamente ali ingressaram na frente dele, e ele ficou falando por trás dos seguranças e os empresários ficaram falando pela frente. Olha, é um assunto que imagino não vai acabar por aí. E não é que eu queira que acabe ou que continue, não é isso. É que são acusações muito graves, gravíssimas. Ou de um lado ou do outro. Um dos dois tem razão.
ou o prefeito Hildon Chaves está com a razão, ou os empresários da Amazon Forte estão com a razão. Não dá para os dois estarem com a razão. E numa acusação como essa, que me perdoe o advogado, esse assunto não se resolve com aperto de mão, não. Se eu estivesse do lado do prefeito, se eu fosse o prefeito, se eu fosse aquele que recebesse a ameaça, eu não apertaria a mão, eu iria até o fim com a ação e, evidentemente, que tentaria provar que efetivamente eu tivesse sido ameaçado, porque essas coisas não podem terminar com aperto de mão. Agora, vamos para o outro lado. Vamos dizer que não tenha havido nada. Os dois empresários foram alvos de uma acusação inverídica, mentirosa, e aí o advogado levanta a hipótese de terminar com aperto de mão. O que é isso? Se eu sou um dos dois empresários, eu iria e tivesse sido alvo de uma mentira, de uma acusação torpe, injusta, eu iria até o inferno, para fazer com que o prefeito provasse o que está dizendo. Porque se é uma acusação muito grave, uma acusação de assassinato, não, essas coisas não terminam com aperto de mão. Essas coisas terminam com a palavra do juiz, de um lado ou de outro. Porque alguém nessa história aí, ou alguém foi ameaçado, e é grave ser ameaçado, ou alguém está sendo acusado injustamente, e é muito grave também ser acusado injustamente, especialmente numa acusação desse tamanho e desse peso. Repito, um assunto desse não termina com aperto de mão. Eu gostaria de ouvir o prefeito dizer, vamos encerrar isso com um aperto de mão, porque o que é isso? O cara foi ameaçado de morte. Ou não foi ameaçado de morte e está acusando alguém que teria o ameaçado. Ele pode, se o prefeito mentiu, ele pode estar destruindo a vida, as empresas desses dois empresários. Estou falando em hipótese. Você que está me acompanhando aí, o que você acha? Você acha que o prefeito está mentindo? Você acha que o prefeito é capaz de mentir? Eu estou perguntando. As pessoas estão julgando. Nós estamos todos permanentemente sendo julgados pelas outras pessoas. Então eu pergunto agora para você: os empresários seriam capazes de ir lá ameaçar de morte o prefeito? É outra pergunta que eu faço. Você acredita nisso? Ou você acredita no prefeito? Não sei. Eu estou perguntando. E certamente tem muita gente agora fazendo juízo de valor, ou acertando ou errando. Então que se deixe a justiça decidir isso, porque é muito grave as duas coisas, porque os dois não podem estar certos e os dois não podem estar errados, porque eles estão em situações antagônicas. Um que teria ameaçado e o outro que teria sido ameaçado. Um que estaria mentindo e o outro que seria alvo de mentira. Eu aqui não tô fazendo nenhum juízo de valor, é porque eu não sou imbecil. Jamais eu faria isso. Mas você aí na sua casa pode, e certamente está chegando a alguma conclusão. Esse prefeito tem jeito de quem inventa essas coisas. Ou então, dizer assim, não, parei um pouquinho, esses empresários jamais fariam isso. Ou, puxa, que coragem tiveram esses empresários ir lá no restaurante para ameaçar o prefeito. E o prefeito falando e denunciando, indo lá na delegacia fazer um BO. É claro que há
a apresentação do outro lado da história, o contraditório que a gente está vendo aí e democraticamente nós apresentamos para que você chegue à sua conclusão. Falei hoje com o assessor de comunicação do prefeito, Alessandro Lubiana, diretor de comunicação, e ele afirma que foi falado para ele também as mesmas frases que foram endereçadas ao prefeito, porque o Alessandro Lubiana chegou depois no local e o prefeito já havia saído. E aí os empresários que estavam ali ainda teriam repetido, e isso está lá no boletim de ocorrência da delegacia. E eu perguntei, Lubiana, eu posso falar? O senhor pode falar. O que eu estou te falando aqui agora é o que eu falei na delegacia. E ele disse, Alessandro Lubiana, que os empresários teriam repetido exatamente para ele as mesmas frases endereçadas ao prefeito. Gente, ou alguém está falando a verdade, ou alguém está mentindo. Tem um lado mentindo e um lado falando a verdade, ou vice-versa. Agora, por favor, doutor advogado, me parece que é um brilhante advogado, que quer contemporizar, acho que até está no papel dele, mas isso aí não é para terminar com aperto de mão, porque senão a população vai dizer, parei um pouquinho, quer dizer que eles são iguais? Quer dizer que quem acusa, ou quem ameaça, ou quem é ameaçado é igual a quem ameaçou, ou vice-versa? Vão apertar as mãos e está tudo certo? Sabe quando, se eu tivesse sido ameaçado, sabe quando eu apertaria a mão daquele que prometeu ser o meu algoz? Jamais! Jamais! E sabe quando eu apertaria a mão de alguém que diz, o Everton foi lá, me ameaçou de morte, e eu vou apertar a mão de um cara desse depois, se estiver mentindo? Tem nada de aperto de mão, não. Vamos decidir isso, e não é na porrada, não, é na justiça. Vamos ver como é que isso vai acabar. Agora, não, mas o problema da licitação, isso é uma outra discussão. Isso quem está discutindo é o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, tem juiz participando das reuniões, isso é outra coisa. Nós estamos falando de um boletim de ocorrência. É disso que nós estamos falando. E é disso que nós estamos tratando. Lívia. Quero agradecer aí a companhia do Tiago Souza, Zona Rural da Bahia, e também do nosso amigo Didi, lá de Guajará-Mirim. Deixa eu ser justo aqui também. A empresa hoje, ela soltou uma nota oficial, que eu li essa nota oficial hoje no rádio. Essa nota foi enviada pela empresa que presta assessoria de imprensa à Amazon Forte. E eles falam o seguinte, é para a gente se situar e a gente passar a informação, porque a entrevista ela foi menor. Diz assim, resumindo, o Grupo Amazon Forte, atuando há mais de 20 anos em Porto Velho, como empresa local, esclarece que as informações divulgadas sobre supostas ameaças ocorridas são infundadas. Queremos afirmar categoricamente que não houve qualquer tipo de ameaça por parte de nossos representantes ou associados. Durante a audiência ocorrida nesta segunda-feira no fórum, ficou evidenciado que o prefeito Wildon buscou desviar o foco dos inúmeros problemas identificados pelos órgãos competentes. Importante esclarecer que a audiência não era uma tentativa de acordo com o Grupo Amazon Forte, mas sim uma sessão entre o MP, Tribunal de Contas e o município, decorrente da ação civil pública instaurada pelo MP. O Grupo Amazon Forte estava apenas como ouvinte. Entre as suspeitas de irregularidades apontadas pelo TCE, destaca-se a falta de ampla concorrência, a possibilidade de preço contratado ser excessivamente alto e assim por diante. Enfim, e aí diz que
A empresa encerra dizendo que o compromisso é com a ética e a integridade em nossas operações e assim por diante. O Grupo Amazon Forte se mantém à disposição para colaborar com quaisquer esclarecimentos adicionais. Espero que isso tudo se esclareça, que quem está mentindo, que pague um preço, e se tem alguém acusando, que pague o preço também. É só isso que se quer. Isso aí não pode terminar em aperto de mão. Embora a gente queira a paz entre as pessoas de boa vontade, mas isso trata-se de uma pendenga que começa num serviço público, numa contratação de uma empresa para o serviço público. Isso envolve o chefe do executivo, uma pessoa que tem uma carreira no Ministério Público, os empresários que são homens de sucesso também. Mas a coisa é tão grave que nós queremos é que isso termine se esclarecendo e quem errou, que pague. Não tem nada de apertar a mão no final e terminar como uma grande marmelada. Isso não.